Fala galera da internet, aqui é o Alex, vocês lembram de mim? Então, eu tô aqui fazendo esse vídeo que eu tinha prometido há uns tempos atrás para uns amigos, que ia fazer um vídeo a respeito da minha visão política das coisas. Lembrando que a visão política não tem diretamente a ver com a moral cristã. No caso, ela é inspirada, porém não tem estrutura na moral cristã. A lei é baseada na moral, só que a moral é uma das partes na qual ela se inspira. E essa visão tem a ver com visão política e não visão moral, diretamente moral, certo? Porque existem coisas na lei que não tem como você discutir do ponto de vista moral, principalmente moral cristão, porque do ponto de vista moral cristão nem se aplica de forma alguma. Não tem nem como se aplicar na vida em sociedade, porque seria um ponto de vista seu, no caso cristão mesmo. A lei em si não é necessária, porque a lei, para quem é moralmente cristão, não é necessária a lei, porque você vive pela moral e não pela lei em si. Para quem entendeu a religião cristã, né? Ela enxerga ela dessa forma, que não tem como você aplicar na lei o que a moral cristã te pede, certo? Então esse vídeo que eu estou fazendo é para mostrar o ponto de vista político a respeito da lei, certo? Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, porque esses tempos eu tive que ler a Constituição, não consegui ler ela inteira, porque são 250 artigos, e a minha versão da Constituição ela não é atualizada, ela foi atualizada até a emenda constitucional de 20/12/2001, que é essa aqui. Então eu não consegui ler todas, não li também as emendas constitucionais. Eu li um pouco, o que eu consegui ler dela para poder fazer o vídeo foi até o artigo 43, não, deixa eu ver aqui certinho. Não, até o 43, certo? Até o artigo 43 da Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil, certo? E eu tirei alguns pontos aqui para mostrar a minha visão a respeito de como deveria funcionar as leis. Tem algumas que, se for mesmo de acordo com a Constituição, não tem como ser aplicadas. Por exemplo, uma da que a gente muito quer é que o criminoso que foi condenado, ele trabalhe para pagar as suas despesas e a sua pena. Eu tenho um projeto aqui, mas isso aqui do ponto de vista da Constituição não é permitido, porque seria trabalho forçado. E a Constituição não permite pena de trabalho forçado, certo? Eu vou mostrar para vocês um pouco os pontos principais que eu achei na Constituição que todos deveriam levar em consideração, certo? Primeiro, o artigo 4º, parágrafo 2º, prevalência dos direitos humanos, certo? Artigo 5º, parágrafo 3º, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, certo? Aqui não se aplica apenas a forma de um policial tratar um criminoso ou alguma coisa do tipo, mas também quando você está lá no SUS esperando na fila e você não recebe o atendimento adequado. Isso se aplica aqui também no artigo 5º, parágrafo 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso se aplica também quando você está lá na fila do hospital esperando e morrendo lá sem atendimento, certo? Aqui também um ponto que eu achei, eu não lembro se é 46 aqui, 43, XL3, eu não lembro se é 43, 43º, se eu não me engano. Parágrafo 43º. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem, certo?
também é bom pra vocês lembrarem aí. Para vocês verem como não se trata apenas de moral, se trata também da Constituição do seu país que você diz que é patriota, certo? Lembre-se disso. Aqui no parágrafo 44 do artigo 5º, constitui crime inafiançável a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, se está tendo uma greve e algum grupo militar age de forma, como que fala, inapropriada, isso também é considerado crime inafiançável, certo? Só para lembrar. Aqui também as liberdades de comunicação. Artigo 5º, parágrafo 4º, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você tem que dar sua cara a tapa para o que você vai falar. E o artigo 5º, parágrafo 5º. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Eu peguei para ler aqui, ó. Eu peguei para ler a lei de imprensa, de como você veicula a mensagem de algo. Eu não consegui ler inteira, porque elas são 77 artigos com incisos e parágrafos infinitos. Eu não consegui ler, então eu vou usar só aqui a base da Constituição mesmo, certo? Aqui. E o artigo 220. A manifestação do pensamento. A criação é livre também. Ó. É livre a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Das informações que, segundo eu li na Constituição, você tem que... Ele sofre censura de idade, por exemplo. Se vai ter um evento na rua, o governo vai dizer até que idade ele pode ser apresentado, esse tipo de coisa, em que local que pode ser apresentado, certo? E isso é também, como que eu posso dizer, uma indireta pro pessoal do PT que faz aquele bundaço lá, que é para acabar. Se o governo tem, como que fala, tem poder para censurar isso, e se ele quiser, porque você está em local público fazendo você pode dizer que é uma apresentação artística, porém o governo pode te dizer, ele tem um poder para te dizer onde que vai ser e que faixa etária que pode assistir esse tipo de apresentação, certo? Então, pessoal do bundaço do PT, se liga aí que depois vocês tomarem cacetado nas costas, não sabe por quê. Porque vocês estão desrespeitando a Constituição do seu próprio país, certo? Agora eu vou começar com o meu ponto de vista político. Não ponto de vista político, mas algumas das mudanças que eu acho que deveria haver, certo? Eu fiz alguns projetos aqui. Porque se for ver do ponto de vista da Constituição aqui, o bom é que na Constituição tem escrito, porém que não é colocado em prática, né? Aqui na Constituição tem falando muitas coisas que não devem ser feitas e o pessoal não leva em consideração. Usa o seu poder para fazer as coisas da maneira que ele quer. Entendeu? Aqui eu dispus algumas coisas. Vou começar pela igreja aqui, que eu acho que é um ponto que deveria ser levado em consideração, certo? Aqui eu coloquei como a igreja e a reparação social, certo? A igreja em ação, como a religião em si deveria ser tratada do ponto de vista de que se é uma religião e ela é objetivo dela ajudar as pessoas, tem que ser colocado em prática, certo? A igreja deveria ter como doutrina ajudar os mais necessitados. O projeto consiste em toda e qualquer instituição religiosa
que tenham um superávit, que seria tipo assim, eu não sei se eu estou descrevendo na palavra correta, mas superávit, ao meu ver, é quando tem uma superação de lucro, certo? Em sua renda mensal, deve destinar cerca de 50% do lucro líquido, certo? Para o trabalho social, ou seja, distribuição de alimentos, roupas, ajuda a moradores de rua, cobertores e, se possível, pagar até moradia ou ajudar com moradia para eles. Considera-se que tal lucro líquido não se faz tão necessário ao olhar de que a igreja em si não necessita de uma estrutura grandiosa, quando a maior obra dela deve se mostrar no âmbito social. Daí eu digo aqui que sustenta-se no ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o papel da igreja, ele ajudar a sociedade na maneira que ela puder alcançar, certo? Tem mais um pouco aqui. Entende-se que só são consideradas instituições religiosas aquelas que pregam a fé para a sociedade e vê-se na própria doutrina cristã que a fé sem obras é morta, certo? Do contrário, não há necessidade de um templo físico, que todo mundo sabe que as instituições religiosas, ela tá até aqui na Constituição, elas não pagam imposto, certo? E todos que se unirem a um templo deverão automaticamente reverter parte do seu lucro para ações de caridades, que é o mesmo que eu citei agora há pouco, certo? Aqui eu meio que pontuei algumas coisas. O valor para ações de caridade se firmará em 50% do valor do lucro líquido mensal. Será considerado, aqui segundo ponto, será considerado também instituição religiosa todo grupo que arrecada fundos usando-se da fé alheia. Logo, serão considerados desde igrejas, terreiros, até grupos de música ou dança, ou seja, até aqueles grupos gospel que se valem da fé para lucrar, esses também são considerados instituições religiosas e eles devem direcionar parte do lucro líquido deles para a ajuda como que eu falo? Para a caridade, certo? Cortando esse assunto, eu fiz aqui a respeito do funcionamento da política econômica, certo? Por exemplo, o governo deve oferecer infraestrutura em educação e saúde. Também ele deve investir em estatais assim que revertido o déficit. Ou seja, por exemplo, a Petrobras. Todo mundo queria que ela fosse privatizada, certo? Mas considerando que Bolsonaro não é ladrão assim como o pessoal do PT, o que ele deveria fazer? Investir na Petrobras a fim de que ela, todo o lucro que ela tivesse fosse revertido para o governo e assim o governo aplicasse as cidades, a União no caso. Então, do meu ponto de vista, não se deve privatizar, porque se vocês estão dizendo que o presidente de vocês é tão honesto assim, não vai dar, como que fala? Não vai dar prejuízo, vai dar lucro, vai dar lucro para a sociedade, certo? Aqui também. Eu não consegui ler a respeito se é permitido ou não. Eu até tinha visto aqui atrás. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lei de falências. Tem aqui atrás, só que não tem nesse livro aqui, porque ele é só Constituição. Se eu tivesse tempo, né, eu ia dar uma olhada nessa lei de falências para ver. O meu ponto de vista é o seguinte, ó, que quando uma empresa fale, por exemplo, os funcionários são demitidos, muitos não recebem acerto, e o que acontece? Nessa demissão, a pessoa vai ir lá sacar o fundo de garantia dela, que estão nos cofres públicos, e também como que fala? O salário... Fundo de garantia e o desemprego lá.
quando você está desempregado, você pega o salário... Ah, seguro. Seguro-desemprego, isso mesmo. E vai pegar o seguro-desemprego. Isso nos cofres públicos é até pior do que se você for ver o déficit do INSS. Porque as pessoas vão, se uma firma grande falha ou várias firmas falem na mesma proporção, acaba que é um dinheiro retirado do cofre público que não tem retorno tão rápido ou às vezes nem tem retorno. E do meu ponto de vista, quando uma empresa falisse, o governo deveria apropriar-se dos meios de produção da empresa que declarar falência, usando os valores referentes a FGTS e a seguro-desemprego dos funcionários e reaplicando-os para a reestruturação da empresa. Ou seja, em vez de eu pagar da pessoa ser demitida, sair da empresa e ficar sem emprego, o governo mantém a empresa com o próprio dinheiro dos funcionários que ele ia ter que pagar se o funcionário saísse da empresa. Logo, você vai estar pagando... seria tipo assim, vou estar pagando o funcionário com o próprio dinheiro dele para ele não ficar sem emprego, não ficar parado. Por quê? O dinheiro ele ia receber de todo jeito, só que parado. Então, deixa ele lá trabalhando, que pelo menos a gente investindo esse dinheiro, todo lucro que vier, a gente recoloca no lugar, reposiciona. Então, você investiu na empresa, pagou os funcionários continuam trabalhando, continuam produzindo, e o dinheiro de lucro, imposto que a empresa deveria pagar, e não vai conseguir porque vai estar falida, é revertido para o governo para repor o que ele tirou do fundo de garantia e do seguro-desemprego, certo? Então, reaplicando-os para a reestruturação da empresa, onde os proprietários irão ceder os direitos da empresa ao governo, certo? Eles continuam tendo parte ali, porém, ele cede ao governo como se o governo fosse sócio dele, para o governo reestruturar a empresa. E o governo reverterá os lucros para reinvestimento e reaplicação e revigoração dos valores do FGTS e o seguro-desemprego, que foi o que eu falei. Todo o lucro que entrar depois que você reerguer uma empresa vai ser recolocado lá no FGTS e no seguro-desemprego, que seria um dinheiro que sairia do cofre público, porém, se você recolocar ele na empresa, ele vai te reverter em lucros, certo? A respeito, outro assunto agora, a respeito da forma como o governo deve investir em infraestrutura, em consórcio, em educação e saúde. Eu sou a favor daquele ponto de consórcios, né? O consórcio governamental seria mais ou menos assim: consiste no parcelamento de uma dívida. Por exemplo, eu tenho 10 estados, um estado recebe um investimento e a dívida é parcelada em 9, certo? E dentre desses 10, os 9 vão pagar a dívida para que seja, por exemplo, um hospital. Vamos pegar um hospital, construir um hospital lá, ficou em, vou jogar abaixo, 1 milhão. Daí você divide por 9 e os outros pagam. E esse outro estado que ficou sem pagar, ele vai pagar só no próximo mês, quando vai ser a vez do outro estado fazer um hospital, uma escola que seja. Então, um estado recebe o investimento, a dívida é parcelada em 9 partes, e no próximo mês o mesmo será feito, porém o estado que receberá o benefício é outro, certo? Conseguiu entender? É como se fosse um consórcio mesmo, que é a melhor forma de você conseguir estruturar uma cidade de forma rápida e sem deixar o outro estado esperando muito, porque se você jogar toda a dívida para um estado só pagar, ele não vai dar conta e não vai sair o projeto nunca do papel. Ele vai ficar travado lá, certo? Então, o consórcio seria a melhor forma de conseguir uma estrutura melhor para uma cidade sem as outras esperarem muito tempo, certo? Agora, aqui. Em relação também às instituições privadas, empresas, esse tipo de coisa. Ao meu ponto de vista, se mantém as leis referentes, quando eu estava lendo,
referentes até o dia 4 de 4 de 2019, que foi quando eu comecei a ler ali. Daí com ressalvas nas leis trabalhistas. Por exemplo, das leis trabalhistas. No meu ponto de vista, não sei se é possível aplicar isso de alguma forma, porque ele altera muito a sociedade, o eixo da sociedade, que é o comércio e que é a produção. Então esse tipo de coisa para você implementar fica muito difícil, a menos que fossem empresas estatais, começassem de empresa estatal e assim por diante. Se estipulará adiante quais serviços são considerados pesados, ou seja, no sentido de maior esforço físico aplicado, e quais são os leves, no sentido de menor esforço físico aplicado. Quando eu digo mais esforço físico ou menos esforço físico, eu digo de pegar peso, de forçar a coluna, esse tipo de coisa, entendeu? Esse seria o considerado mais pesado, e o trabalho mais leve seria, por exemplo, ou tipo, pesado, um serviço muito repetitivo que você força muito. E os mais leves no ponto de vista, como que eu posso dizer a palavra? Quando você vai mexer com documentação, com esse tipo de coisa. Que hoje é o inverso. Você pode ver que os setores públicos, eles trabalham 6 horas aí, e sendo que o deles, a documentação não é serviço pesado. Enquanto o serviço pesado trabalha 8. Então, o negócio seria invertido aqui. Ficará fixado o salário mínimo de R$ 1.100 até novo parecer, ou seja, até a atualização. Segundo, as horas trabalhadas ficarão estabelecidas para trabalhos pesados, 38 horas semanais. Daria média de 6 horas e meia por aí, 6 horas e meia, no máximo 7, diária. E os trabalhos leves, 44 horas semanais, se mantém a mesma coisa. Só que a gente ali vai dividir qual que é o leve e qual que é pesado para se ter uma noção melhor de como funcionam as coisas, certo? Agora, das horas extras. Esse é um ponto de vista meu, que eu acho que tinha que ser aplicado para melhorar o fluxo de empregos, ou seja, para ter um maior número de empregos na sociedade e não todos ficar na mão de um só. Por exemplo, imagina que tem um funcionário lá que trabalha 44 horas semanais e paga toda semana no mínimo 20 horas, 20 horas de horas extra. Eu estou jogando alto, tá? Não sei se é possível isso. Mas, e daí ele, com essa hora extra que ele está pagando, você já conseguiria reverter para um novo funcionário. Ou seja, você conseguiria admitir um novo funcionário na sua empresa, mas não, em vez de você contratar um novo funcionário, o dinheiro está ficando todo na mão de um só, enquanto você poderia tirar alguém do desemprego, certo? Então, eu vejo dessa forma. Compreende-se que, se é necessário o aumento de carga horária mediante a demanda, ou seja, aumentar a hora extra, colocar hora extra, porque está tendo uma demanda muito grande e o funcionário está precisando cumprir hora extra para poder dar conta, se abre brecha para uma nova vaga de emprego. Por quê? Se está necessitando é porque tem como você contratar mais um funcionário. Logo, será vetado o cumprimento de horas extras pelo funcionário, até novo parecer, até se ver uma nova forma, um modelo melhor. Se a empresa se opuser a contratar um novo funcionário em horário integral, o valor da hora será permitida a admissão de funcionários que trabalhem por hora. O valor da hora será equivalente à divisão das horas segundo as funções pesadas ou leves, certo? Com todos os seus direitos garantidos. Ou seja, se você não quer contratar um novo funcionário para a empresa, no mínimo, contrate um funcionário que trabalhe por hora. Para quê? Para você ter um fluxo maior de pessoas empregadas na sua empresa e você automaticamente, quando você faz isso, quando você tira uma pessoa do desemprego, você automaticamente movimenta o comércio, porque aquela pessoa que não estava podendo gastar,
ela começa a ter dinheiro e renda para gastar e movimentar o comércio. Automaticamente isso melhora tudo. É que nem na época que o Temer soltou o FGTS nativo. Quando você coloca dinheiro na mão das pessoas, o comércio automaticamente sobe, certo? Ele volta ao natural. Então, essa medida se dá no intuito de equalizar a oportunidade de acesso ao emprego, certo? Tornar a todos o acesso de emprego igual. Nivelando assim a posição social de cada um, ou seja, diminuir o número de desempregados. Visando assim também o acesso de cada um à vida digna e também a expansão do mercado de trabalho e proporcionalmente o aumento no fluxo comercial. Entenderam? É mais ou menos assim. Quando você aumenta o número de empregos, automaticamente você aumenta o poder aquisitivo das pessoas, ou seja, tem mais pessoas podendo comprar e você automaticamente aumenta a produção, porque as pessoas vão comprar mais, automaticamente você vai precisar produzir mais, automaticamente você produzindo mais, você vai precisar contratar mais pessoas e isso só tende a aumentar, certo? É claro que isso é do ponto de vista teórico, a gente não sabe como que vai ser no prático, mas na visão teórica, se você aumenta o número de pessoas podendo comprar, automaticamente você tem que aumentar a produção para poder dar conta da demanda necessária, certo? Vamos ver o que mais. Consórcio. Aí, aqui acho que chegou. Aqui, nos quesitos segurança. É esse que eu disse que eu não sei se daria certo porque é proibido penas de forma de trabalho forçado pela Constituição. Então você não pode botar a pessoa para trabalhar obrigado, porque seria tipo escravidão. Então, mas eu vou ler para vocês, quem sabe. No quesito segurança, mantém-se as leis criminais referentes até o dia 8/4/2019, com ressalvas no quesito de penas aplicadas, certo? A partir de hoje, todo criminoso julgado culpado deverá trabalhar para restituir as vítimas de seu crime, seja na forma de crime no campo de roubo, furto e etc., ou na forma de crimes contra a vida. Primeiro, nos crimes contra a vida serão julgados a forma como o crime foi cometido, o porquê do crime e de que forma o crime afetou a terceiros. Julgando essas particularidades em si, dar-se-á a pena sobre o criminoso no intuito de ressarcir simbolicamente o valor da vida da vítima. Aqui é simbolicamente porque a vida não tem valor. Logo, seria simbolicamente aqui, referente ao peso da atuação da vítima na sociedade e na sua família. Ou seja, você vai ter que ressarcir, no caso, a família da vítima, porque ela que teve perda com a perda da vida da pessoa. No caso, a mais afetada vai ser a família e, dependendo do cargo da pessoa, a sociedade também, certo? Por exemplo, matar o presidente, você está desfalcando o Brasil inteiro, entendeu? Então seria uma pena nesse ponto de vista. Segundo, o Estado, por meio de juízo, irá impor qual a atividade o criminoso deverá praticar, de acordo com o grau do seu crime. Assim como eu citei agora há pouco, dependendo de quanto ele afetou a sociedade, de acordo com o grau do crime dele, será escolhido a atividade que ele vai praticar. No intuito de pagar a dívida, estando ele no regime aberto, semiaberto, fechado, trabalhando dentro das abre parênteses, trabalhando, fechado, né? Trabalhando dentro das instalações penitenciárias. Se ele está no regime fechado, ele vai trabalhar dentro das instalações penitenciárias a fim de trocar os anos da pena que o detento deveria cumprir pelo valor de sua mão de obra. Ou seja, a cada, por exemplo, eu acho que já existe alguma coisa mais ou menos assim, que a cada ano que você trabalha, você ganha um ano a menos na sua pena, esse tipo de coisa, entendeu? Seria mais ou menos assim.
Se você não entendeu, volte o vídeo e reescute, porque eu tô lendo e não tem como ser mais claro que isso, certo? Aqui acabou. É uma das meus pontos de vista a respeito de como o criminoso deve ser tratado, certo? Agora esse é um projeto meu que eu acho que deveria ser embutido nas plataformas digitais, porque é a forma real da democracia, onde todas as pessoas têm como escolher o que elas querem para elas, né? Esse aqui é um projeto de lei baseado no artigo 14º da Constituição Federal. É que vocês querem que eu ache para vocês verem? Ou vocês vão pesquisar depois? Artigo 14º. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. E daí tem os incisos aqui, certo? Iniciativa popular, alistamento eleitoral e tudo mais. E daí segue os mesmos pontos aqui para a pessoa votar e tudo mais. A mesma coisa do voto de presidente e outros políticos, certo? Então, aqui. O governo deverá oferecer e implantar uma plataforma digital a fim de instituir um plebiscito digital na forma de enquete, certo? Onde o acesso à conta de cada cidadão se dará pelo registro do número do título de eleitor de cada um e a senha biométrica ou numérica na escolha do indivíduo. Assim como acontece em aplicativos de banco. Você põe seus dados lá e você manuseia a sua conta da maneira que for, você faz as suas escolhas lá dentro do aplicativo. E você vai me falar, mas e a segurança desses aplicativos? Vai ser a mesma de um aplicativo de banco, que você baixa lá no seu celular e você não tem medo de dar errado. Você simplesmente baixa e põe seus dados lá. A segurança é a mesma para esse sistema, certo? Nesse sistema, ficará à disposição do público os projetos de lei para leitura, onde se estipulará um prazo em aberto até o dia da votação, certo? Para a averiguação da ciência de cada indivíduo a respeito dos projetos apresentados, será desenvolvido uma espécie de questionário a respeito dos principais pontos apresentados no projeto, e o voto do indivíduo só será validado mediante uma nota superior a um piso estipulado. É mais ou menos assim. No final de cada página, por exemplo, você está lendo lá na internet, no final de cada página vai ter umas 2 ou 3 perguntas ali para saber se você entendeu o conteúdo da página. E só assim vai para a próxima página, certo? E o seu voto, se você vai querer aquilo lá ou não, só vai ser validado se você tirar uma nota superior do piso estipulado. Ou seja, se por exemplo o piso é 60, só vai valer acima de 60. Para quê? Para evitar a pessoa votar sem saber o que está sendo apresentado.